o Antônio. Deus abençoe a vida do Antônio, que sempre nos honrando aqui, trazendo água para a nossa garganta, nos refrigerando a nossa garganta aqui. Obrigado, amado. Queridos, eu não sou high-tech igual o pastor de vocês. Eu sou ainda da época do Jurássico. Então, o meu tablet é isso aqui, ó. Ó, se rir do pastor é pecado, hein? Pode rir não. Ó, ele é digital também, ó. Eu uso a digital para transformar de página para página. Então, não fico atrás do tablet do pastor, não. Amém? Dá uma ajuda aí, hein? Conto com você, hein? Queridos, vamos ficar de pé? Mais uma vez? A igreja é igual a academia, né? Senta, levanta, senta, levanta. É assim mesmo. Já que vem com aquela, não tenho tempo, não consigo. Então aqui é momento. Levanta, pula, fica à vontade. Sabe quem é esse lugar? É a casa do Pai. A Patrícia orou. Ela, na sua oração, ela falou: aqui não tem pastor, aqui não é do pastor, aqui não é de fulano, essa igreja é do Senhor Jesus Cristo, e nós somos filhos dele, amém? Então, ó, vai ser projetado? Atos, vamos lá? Eu não posso falar diferente. Hoje que dia é? Quinta-feira. Quinta-feira a gente está ministrando, está falando sobre o quê? Atos de quem? Amém. Poxa, vai passar vergonha aqui, pastor. Atos do Espírito Santo. Atos, no capítulo 11. Dando continuidade ao que o pastor falou na semana passada e tem falado, a gente vai dar continuidade. Hoje a gente vai cair de paraquedas numa igreja. Uma igreja que é exemplo para a gente. Lá em Atos 11, a partir do verso 19. A minha versão é a versão King James atualizada. Vocês vão estar vendo ali, né? E acompanhem comigo, por gentileza. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, e se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. 21. Olha o que diz o 21. A mão de quem? A mão de quem? A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então não é pela minha força, não é pela minha capacidade, não é por você, não é por ninguém, é pelo Senhor. É Ele que acrescenta, é Ele que convence, é Ele que transforma, é Ele que liberta. Então aí diz, no verso 22, assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé. Grave esse nome, Barnabé, a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, vendo o quê? A graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, não era alguns, a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom e quê? Ele era um homem bom e cheio de quê? Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Amém. Glória a Deus. Ele cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável. Lucas aqui fala uma multidão considerável. Gente, para ele citar isso aqui, era gente beça. Era muita gente. Eram vários maracanãs. Era muita gente. E aí ele diz que pessoas eram acrescentadas ao Senhor. E aconteceu que Barnabé, no 25, decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo.
Barnabé não era bobo, Barnabé foi esperto. Eu vou chamar Saulo. E assim que achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, durante quê? Um domingo? Uma semana? Pastor, só 7 semanas cada módulo, pastor? Aqui a igreja ficou um ano discipulando, sendo discipulada, um ano. Barnabé e Paulo se reuniam com aquela igreja e ensinava muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de quê? Grava esse nome. Não é crente, não é evangélico, não é gospel. São cristãos. Nós somos quê? Somos cristãos. Depois eu vou definir essa palavra para vocês. No 27, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse de uma grande multidão, uma grande fome assolaria a todo mundo romano, porque naquela época só contava Roma. Era um mundo onde era dominado por Roma, então era todo mundo que era dominado ali por Roma. E que o fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio, o imperador rei. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbitérios pelas mãos de quem? Barnabé e Saulo. Pula um pouquinho mais à frente, no 13, 3 versículos só. Está ali? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por segundo nome, Níger, que quer dizer negro. Lúcio, de Cirene, Manaé, que era irmão de criação de Herodes. Ou seja, ele era aquele irmão de mama que foi criado junto ao rei. Ele fazia parte do palácio. Presta atenção nisso. E o governador e Saulo, enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. E quem fez aqui? O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual eu tenho chamado. Diante disso, depois de jejuarem e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Amém? Senhor, já oramos, mas agora pedimos que Espírito Santo leva cativo agora nossa mente à obediência de Cristo Jesus. Tira toda a distração, todo o cansaço, tudo aquilo que impeça nos entender aquilo que o Senhor tem para nos revelar nessa noite. Espírito Santo, o Senhor já está à vontade desde o início, desde o momento, desde a oração inicial, desde aquele momento que entramos por essa porta. O Senhor já tem falado conosco. Continua, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora pode sentar. Isso é estratégia que eu aprendi. Pastor tem a dele, eu tenho a minha. Essa estratégia de seminário. Porque aí a igreja fica desperta, não fica naquele sono, ou então, aí ela levanta, vamos ler a palavra do Senhor, então ela fica bem focada naquilo. Amém? Amém? Amém. Aqui, o pastor tem falado sobre a unção, sobre o Espírito Santo, no livro de Atos. O livro de Atos, ele é rico em detalhes. A gente vai descrever aqui em algumas palavras. Eu vou ser bem rápido, eu não vou me alongar muito, mas aqui nós vamos entender que esse texto fala sobre a igreja de Antioquia. Essa igreja é uma igreja sintonizada com o Espírito Santo. Título de mensagem? Título de sermão? Não, é a palavra de Deus que nos diz. Não repara não que eu transpiro mesmo, tá? Eu sou uma fonte inesgotável de suor, mesmo quando eu estou com calor. Então, a igreja aqui de Antioquia,
ela era conhecida como a igreja de Antioquia da Síria. A Síria, naquele contexto dominado por Roma, era a terceira cidade principal do reinado de Roma. Existia a principal cidade, que era Roma. Existia a segunda cidade, que era Alexandria. E a terceira, Antioquia, porque Antioquia estava num ponto estratégico entre, hoje a gente conhece como a Europa, né, e o Oriente. Antioquia estava ali no meio. Antioquia era uma cidade rica, próspera. Era uma cidade onde que os futuros líderes de Roma, que logo assim que se aposentava, ia para ali. Ali tinha fontes termais, ali tinha, alguns historiadores dizem que tinha lugares para banhos públicos. Então era uma cidade importante, uma cidade muito importante, Antioquia. Então ela é conhecida de alguns fatos. Hoje, Antioquia, quem é Antioquia hoje? Antioquia hoje é a Táquia, uma palavra turca, que ela já foi grega, ela já foi romana, ela já foi árabe, e agora ela é turca. Não é a capital da Turquia, como muitos falam, a capital da Turquia é Istambul, não é Istambul. A capital da Turquia tem outra capital, tem outro nome, não é Istambul. E aqui a gente vê que Antioquia teve esse nome, mas ela não perdeu a sua identidade. Está lá, fatos históricos sobre essa cidade. Por que eu quero falar isso para você? Eu quero fazer esse pano de fundo para a gente poder entender o que era a igreja de Antioquia, aonde que ela vivia, como era a sua situação e o que ela tem a ver com nós, Igreja da Lagoa, o que ela tem a ver com nós, Areal, o que ela tem a ver com nós, Araruama, Rio de Janeiro, Brasil, América Latina, uma igreja que foi situada no Oriente Médio, na Europa, no sul da Europa ali, e hoje ela traz referência para a gente, ela mostra porque ela está se referenciando na Bíblia, mas não está falando sobre a cidade, está falando sobre a igreja de Antioquia, a igreja que nós devemos ser, a igreja batista da Lagoa, a igreja da Lagoa, ser a Antioquia dos dias de hoje. A gente vê aqui, olha só, no verso 21, a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Por que a igreja, ela se tornou uma igreja referencial? Por que ela chamou a atenção de Jerusalém? Por que ela chamou a atenção daquele contexto naquela época? O pastor havia já pregado sobre a situação de, trazendo a palavra em Atos, a gente conhece bem que a igreja foi perseguida. A igreja vivia um momento de perseguição. A igreja vivia um momento que estava um conflito. Eu vou ou eu fico? Eu me escondo, eu mostro a minha cara. Vai arrancar minha cabeça. E aí? O que eu faço? Eu sou agente secreto ou me revelo? Até então, lá em Jerusalém, a igreja não havia sido chamada, os seguidores não haviam sido chamados de cristãos. Pela primeira vez, a Bíblia refere aqui, pela primeira vez, esses discípulos foram chamados de cristãos. Cristãos, palavra é essa? Cristão no original, no grego, significa pequenos cristos, seguidores de Cristo. Assim como existe os herodianos, aqueles que seguiam ao rei Herodes, existiam também lá em Filipenses 4, no verso 22, aonde Paulo diz, eu vos saúdo, especialmente os da casa de César. Então aquela galera da casa de César também eram conhecidos da casa de César. Mas ali, eles foram chamados, alguns teólogos falam que foi um ato de deboche até, e chamaram, esses são seguidores de Cristo, o Ramachia, aquele Nazareno, aquele lá de Jerusalém. Outros teólogos já afirmam a tamanha intimidade que essa igreja tinha com o Senhor Jesus, que eles, como o pastor trouxe na mensagem, na última mensagem, quando você é espelhado naquela prata, quando você vê a tua imagem ali naquela prata,
aí a prata está boa, ela está purificada, ela está renovada, ela está pronta para ser trabalhada de uma forma muito boa. Os cristãos foram chamados pela primeira vez ali em Antioquia. Isso para mim e para você, o que isso quer dizer para hoje a Batista da Lagoa? Quer dizer o quê? Que nós lá fora, como saímos, nós não devemos ser conhecidos somente como os crentes, aqueles caras diferentes, aquela pessoa. Eu sou do tempo, não muito, né? Sou um pouquinho mais de idade do pastor, mas tenho lá minha idade, que a gente andava com a Bíblia debaixo do braço. A gente era conhecido como aqueles do livro preto debaixo do braço. Era o Rexona, né? Ficava ali debaixo do nosso braço, a gente andava, desfilava. Hoje a gente tem a Bíblia aqui. Uma vez certa pessoa falou para mim: pastor, por que vocês usam o celular, o tablet, na pregação? Vocês não usam a Bíblia. A Bíblia tem que ser, a Bíblia é sagrada. A Bíblia tem que estar ali, ó, papel. Eu falei: meu irmão, se eu for por isso, eu vou ter que usar um pergaminho, que o pergaminho é original. Então eu vou ter que trazer um pergaminho aqui para cima do púlpito para pregar. Então hoje a gente usa as tecnologias, usa tudo isso para quê? Para a divulgação do Evangelho, das boas novas. Então aqueles cristãos ali, eles eram totalmente antenados. Então a gente tem dois pilares aqui que eu queria que você gravasse. Dois pilares: a oração e a obediência. Os irmãos da igreja de Antioquia, eles eram conhecidos pela obediência e pelas suas orações. Tudo que eles vinham fazer, oravam primeiro, buscando a orientação do Espírito Santo. A gente vê a Bíblia falando aqui, o Espírito Santo se mostrando, se revelando aqui de forma tremenda. A gente pode entender que a igreja de Antioquia, ela mudou o rumo da igreja de Jerusalém. Como assim, pastor? Ela mudou porque, enquanto a igreja de Antioquia estava preocupada em ganhar vidas, buscando ao Senhor, meditando na palavra, estudando, transformando, sendo generosos, a igreja de Jerusalém estava preocupada se aquele que entrasse na igreja tinha que ser circuncidado. Eles estavam preocupados com dogmas, com costumes. A igreja de Antioquia estava preocupada em ganhar vidas. A igreja de Antioquia estava preocupada em ser santa, separada, imaculada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Essa igreja nós temos que espelhar. Jerusalém é nosso berço, é a igreja do nosso berço. Lá nasceu o Evangelho. Lá nasceu as boas novas, Jerusalém. Mas Jerusalém chegou um determinado momento que ela ficou afligida com a perseguição. E a gente pode ver que, como que Antioquia, ela depois de tantos anos, a igreja foi perseguida lá em Jerusalém, e hoje famílias são perseguidas na Síria, e para onde elas são refugiadas? Para a Turquia, e muitas delas vão para a cidade hoje da Antioquia, esse acolhimento. Então a igreja tem que ser isso. O Espírito Santo, ele mostra para mim e para você que nós temos que ser acolhedores, nós temos que buscar esse acolhimento, sermos generosos com os que vêm, aqueles que entram por aquela porta. A gente não sabe qual o problema dele, qual a dificuldade dele, o que ele está passando, qual é a sua luta. Então, quando a gente se torna sensível ao Espírito Santo, ele nos mostra. E aqui a gente vai falar alguns pontos. A gente vai entender aqui que a igreja de Antioquia, ela tinha uma perspectiva do Espírito Santo. Vamos lá para o capítulo 13, no verso 1. A oportunidade. Na igreja de Antioquia havia, o verbo havia oportunidade. Pastor, não tem oportunidade na igreja. Tem oportunidade, sim.
Basta você estar sensível a ouvir o Espírito Santo dizer: aonde eu posso trabalhar? Pedir ao Espírito Santo: mostre-me, me mostre aonde eu posso trabalhar, aonde eu posso ser útil. Havia oportunidade. Essa é a sensibilidade que o Espírito Santo conduz a nós da Igreja Batista da Lagoa, para estarmos sensíveis a oportunidades. Amém, queridos? Aí a gente vê aqui no verso 21, a gente vê no verso 1, havia na igreja, criada pelo Espírito Santo, foi criada uma oportunidade. O Espírito Santo viu, estão perseguindo em Jerusalém, lá os irmãos lá na Antioquia, eles estão sensíveis aos chamados. Nós, igreja da Lagoas, temos que estar sensíveis a esse chamado. O chamado não é para o pastor Evandro, o chamado não é para mim, é para todos nós fomos chamados. Todos nós somos embaixadores de Cristo, somos representantes, somos arautos do Senhor, anunciadores das boas novas. A gente deve proclamar com ousadia, com intrepidez. Pastor, eu sou tímido. Pastor, não sei falar. Queridão, queridona, se coloca à disposição, dê oportunidade ao Espírito Santo dele trabalhar na sua vida. Deixa ele trabalhar. Ele vai te mostrar, ele vai te dar ousadia, ele vai tirar a tua timidez, ele vai colocar palavras na sua boca, mas tem que se colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se a gente não for, as pedras clamarão. Se a gente não for, os nossos filhos serão engolidos pela internet. Se a gente não for, a ideologia de gênero vai engolir os nossos filhos. Se a gente não proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, através da ousadia do Espírito Santo. Essa era a igreja de Antioquia, essa é a igreja Batista da Lagoa, uma igreja ousada, uma igreja com intrepidez. Não espera só pelo pastor Evandro, não. Todos nós, quando eu entrei por aquela porta, ali, quando eu vi o trabalho de vocês, quando eu fui para a célula, quando meu filho, o pastor falou, quando meu filho foi abraçado por esse chiclete ali chamado Daniel, é um chiclete santo de Deus, ele se coloca à disposição do Espírito Santo para... Aí vamos lembrar, qual o nome da pessoa que eu pedi para vocês não esquecerem? Barnabé, também chamado de José, pai da consolação. Oxalá, se nós tivéssemos, cada um aqui fôssemos Barnabé nessa igreja. Está ali um Barnabé, está aqui um Barnabé. Vem cá, senta aqui, vem cá, fica à vontade. Qual é o teu número? Posso te ligar? Não se incomoda não, eu sou... Pronto, não me pega mais. Não se incomoda não, vem cá, chega aqui. Tem alguma dúvida? Posso orar por você? Pastor, aqui, esse é visitante, o irmão Jorge, ele chegou, antes do pastor começar o culto, já tinha feito apelo para o homem se reconciliou e pronto. Barnabé não perdia tempo. Barnabé não ficava preocupado com se a igreja estava se preocupando se é assim, circunciso ou não, se ele segue as leis ou não. Barnabé estava preocupado que ele estava sedento. A sensibilidade do Espírito Santo tem que estar na nossa vida, temos que ser Barnabés, lá no supermercado, lá na nossa escola, dentro da nossa casa, é o maior campo missionário que nós temos. Nós fomos levantados para sermos sacerdotes dentro do nosso lar, atalaias do Senhor dentro do nosso lar, através do Espírito Santo. Estar sensíveis. Localidade. Cada cidade tem a sua característica e identidade. Antioquia, ela estava a 480 quilômetros de Jerusalém. Ela não estava nem aí se portando lá com a discussão que estava havendo. Ela estava pregando, ela estava anunciando para judeu, não judeu, gentios ou não gentios.
incircunciso ou circuncisando. Ela estava pregando, ela estava anunciando, porque ela tinha ousadia, através do Espírito Santo, de levar a mensagem. Então a localidade, se a gente tivesse um bom lugar, se a igreja tivesse essa estrutura, se a gente tivesse aquele painel do Hilson, de LED, já pensou aquele painel do Hilson? E a igreja lá na Austrália, ó, todo mundo louvando, lá a galera aqui do louvor, aquele painelzão, aí pastor, painelzão, aí sim, aí eu vou pregar. Minha igreja tem um painel maneiro, minha igreja tem um estacionamento para 300 carros, minha igreja, lá na minha igreja, tem bancos confortáveis. A gente está gerando dificuldade para que o Espírito Santo atue na igreja da Lagoa, para que pessoas entrem por essa rampa machucada, decepcionada, triste. Aqui é um hospital, gente. Aqui é um hospital onde o Espírito Santo é um médico. Ele há de curar, ele há de transformar, ele há de usar cada um de nós. O Espírito Santo chamou você e a mim nessa noite, para que a gente entenda que a igreja de Antioquia era assim, e nós da igreja da Lagoa temos que ser assim também, sensíveis ao ouvido do Espírito Santo. Não espere. Eu estava conversando com o irmão Antônio antes de começar o culto, sobre a proatividade, a iniciativa. A galerinha aí dos anos 90 para frente, precisa um pouquinho mais de ter iniciativa, precisa ser mais proativo, mas quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele usa. E eu vejo aqui nessa igreja, jovem, senhora, adolescente, criança, adultos, todos sem exceção. É uma igreja jovial, mas nós, ancião, pastor, será que nós somos já? Jovem, me deixou na furada, cabelo branco não esconde, né? Estou com meus 53, ninguém dá, 53. Pô, pastor, pensei que você tinha 38, 30, 53, já cheguei ao cabo da Boa Esperança, já estou indo lá meio século, já plantei uma árvore, já tenho um filho, só não escrevi um livro ainda. Pastor Jorge da PIB escreveu um livro agora, com quase 300 anos, pastor Jorge lá, eu vou escrever, mané, ele escreveu, eu posso também escrever. Sabe aqueles momentos que você tinha aquela intimidade com o Espírito Santo? Na madrugada, na noite, ele está com saudade, dessa intimidade, ele está com saudade da tua voz, ele está com saudade do teu choro. Certa vez, alguém falou para mim, pastor, eu estou tão cansado, que quando eu estou orando eu durmo. Glória a Deus, irmão. Que isso, pastor? Glória a Deus por eu dormir? Sim, porque você entendeu que nos braços do Pai há paz. Ele é Jeová Shalom, o Deus de paz. Amém? Ele é Jeová Shalom, Deus de paz. Quando eu durmo na presença do Senhor, significa que eu tenho confiança, que eu descansei no Senhor. Eu não preciso estar de olho aberto, eu não preciso estar elétrico. O irmão da guitarra aqui estava elétrico, cadê ele? O irmão da guitarra, aí ali, o bonezão, ele estava ali, eu peguei a unção dele ali, eu fui junto, aí passei para minha esposa, passei para outra, passei para a irmã ali, então ele foi. O Espírito Santo quer trabalhar, ele já está trabalhando nessa igreja. Olha por essas paredes, olha para elas, olha por esse teto. Isso aqui você acha que foi obra sua, do pastor?
Foi obra do Espírito Santo. Ele que nos capacitou. Ele que enviou recursos. Ele que continua enviando recursos. Nós não dependemos de entidade filantrópica, a gente não depende de político, a gente não depende de órgão municipal, nós dependemos do Espírito Santo e temos que continuar dependendo do Espírito Santo, amém? A dependência tem que ser do Espírito Santo. Então a localidade não era empecilho para a igreja de Antioquia, habilidades da igreja local. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, e Lúcio do Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. O que esse texto que você está querendo dizer para mim e você da igreja da Lagoa hoje? Foi escrito lá quase 2000 anos atrás. Bebi uma água aqui, porque agora viu o Antônio ali. Que água gostosa, irmão Antônio. Irmão Antônio, a água mais gostosa que eu já tomei. Não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Purificadinho. O que esses caras estão querendo dizer? Esses nomes aqui, querendo dizer? Barnabé, pai da consolação. Simeão, conhecido por segundo nome, Níger. Por que a Bíblia fala segundo nome, Níger? Porque Níger significa uma palavra no grego, significa negro. Então, eu queria dizer aqui, o autor, Lucas, está querendo dizer, aqueles que vieram da África, sul da África, aqueles que vieram do norte da África, aqueles que vieram do palácio de Herodes, aqueles que vieram de Tarso, homens ricos, homens cultos, homens simples, homens sem instrução. Era composta a igreja de Antioquia. A igreja não é composta por fulano, por ciclano. A igreja é composta por homens lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Ele é cabeça, Ele comanda, Ele que nos capacita. Então, para com isso de que eu não sou capaz, que eu não tenho condições. Galera, pastor sozinho não consegue não. Pastor sozinho não dá não. É muita gente. Lembra de um camarada chamado Moisés? Ele estava com aquele galerão de 1 milhão e ia lá vai fumaça para trás dele reclamando. Moisés, pegou meu cabrito. Moisés, fulano roubou meu graveto. Ah, minha fogueira foi apagada, não sei o que, Moisés. Já pensou? Um galerão ali no teu ouvido? A Jetro, o sogro dele, malandro, cabelinho branco. Chegou, Moisés, separa a galera aí. Separa a turma. Separa. Pastor está discipulando a nós todos. Eu sou o primeiro da fila a ser discipulado nessa igreja. Sou o primeiro. Tenho 53 anos de Baraná de rolha aí, de evangélico. Eu não nasci na igreja, eu nasci no hospital, tá? Luiz Alberto Palmier, lá em São Gonçalo. Eu não nasci na igreja. Eu nasci no Senhor. Então, gente, arregaça, manga, chega junto a esse homem. Toma, pastor, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Ele rapidamente vai ter um lugar para você. Entendeu não, pastor? Rapidamente o pastor vai saber onde você vai se posicionar. Mas se coloca à disposição, se mostra, dê oportunidade, gera oportunidade, não espera cair de paraquedas. Não, aqui não tem isso não. Aqui todos nós estamos prontos para trabalhar, para falar do amor de Cristo, mas pela unção do Espírito Santo. Essa galerinha que não gosta de frequentar estudo, escola bíblica. Eu sou da época da escola bíblica dominical, tá? EBD. Eu sou dessa época. Essa galerinha que não gosta. Aqui todos nós temos que aprender a ser discípulos. Todos nós.
quem quer ser primeiro vai ser o último da fila. O reino de Deus aqui é estabelecido nessa ordem. O Senhor Jesus comanda todos nós. Ele é nosso general. Ele é nosso comandante. Ele é o Shaddai. Ele é Jeová Jireh, Ele que providencia. Ele é Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, a nossa direção. Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara e o Deus que cura. Ele é Jeová Tsiquini, nossa justiça. O Espírito Santo, Ele está dizendo isso para mim e para você. E nessa noite, Ele também fala sobre a questão da produtividade. Aí a gente vai ver no verso 2 que diz: enquanto serviam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me. Separai-me. O Espírito Santo quer separar a mim e você. O Espírito Santo quer falar comigo e com você. O Espírito Santo quer usar a mim e você. A igreja aqui, ela foi usada dessa forma. O Espírito Santo, vem meu tecladista, W. Smith, Michael W. Smith, apresentei a ele está apaixonado por Michael W. Smith. Quem conhece aqui Michael W. Smith? Eita, só você, minha irmã, eita, glória a Deus, salvou a gente, hein? O Espírito Santo, ele só agiu na igreja de Antioquia porque ela se permitiu. A igreja da Lagoa, ela vai ser usada, ela já é usada, porque ela está permitindo ser usada pelo Espírito Santo. Quando Deus tocou no coração do pastor, esse estudo sobre o Espírito Santo, para que eu e você possamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é sensível. Ele quer usar a mim e você. Não importa se você tem 13 anos, se você tem 10, se você tem 18, se você tem 20, se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50, 60, 70, 80, 90, 100, a gente não tem ninguém aqui não, né? Não chegou não. Ele vai usar. Ele vai usar. Baixe sua cabeça, amada igreja. O Espírito Santo nessa noite, Ele fala para mim e para você. Ele fala: pastor, como que eu posso entender, como que eu posso ouvir o Espírito Santo? Esteja sensível. Esteja sensível. Se coloca à disposição. A Igreja Batista da Lagoa, ela se tornará referencial. Eu não estou falando por falar, eu estou falando com ousadia e intrepidez. A Igreja Batista da Lagoa, ela vai ser usada, ela vai ser conhecida em toda Araruama, toda a região dos lagos, todo o Rio de Janeiro. Não pelo seu louvor, não pelo seu pastor, mas ela vai ser conhecida como a Igreja do Espírito Santo. A igreja que é movida pelo Espírito Santo, uma igreja que é generosa, uma igreja que está sensível ao chamado de Deus, uma igreja que entende o seu chamado, o seu posicionamento. Essa é a igreja de Antioquia. Se você entendeu, fique em pé. Se você entendeu, igreja, fique em pé. Se você entendeu que você é Antioquia no dia de hoje, fique em pé, igreja. Deus, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, o Senhor nos conduz ao entendimento, Senhor, de quem nós somos.
Obrigado porque entendemos que somos igreja, Senhor. Uma igreja viva, uma igreja simples, uma igreja frutífera, Senhor. Nós somos uma igreja simples, viva e frutífera, Senhor. Nós somos convidados por Ti, Espírito Santo. Fala cada um nessa noite. Não permita, Senhor, que saiamos daqui da mesma forma como entramos. Espírito Santo, Espírito Santo, faz morada em cada um de nós, usa-nos neste lugar, nesse tempo. Nós queremos ser essa geração que é não passada de nós, que essa geração não passe de nós, que possamos ser essa geração ousada, essa oração por tribunais pelo Espírito Santo. Queremos ser essa igreja, queremos ser essa igreja, queremos ser essa igreja, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, fala a cada um de nós. Fala, ministra o coração, ministra agora, Espírito Santo. Todos reunidos no mesmo lugar.
Sabe, queridos, eu não sei se eu fico aqui, eu desço, eu fico agoniado. Gente, enquanto o pastor estava falando ali, Deus foi ministrando no meu coração uma palavra poderosa. O texto é engraçado porque quem está escrevendo é Lucas. Ele está vendo algumas coisas que talvez o que está envolvido ali não consegue ver. Já viu quando você está numa bolha e você não consegue ver? E essa igreja, ela é fundada, tudo que o pastor falou aqui, ele abre um leque para mim, porque é uma igreja que é fundada debaixo de uma tribulação muito grande, debaixo de problema, debaixo de perseguição, debaixo de dificuldade financeira como a nossa, debaixo de dificuldade de perseguição de pai, de mãe, debaixo de um monte de coisa, um monte de problema. E o texto, no verso 21 que ele leu, eu falei, cara, isso aqui eu quase caí para trás. A mão do Senhor estava sobre eles. Isso quer dizer, querido, que independente das circunstâncias que estejam sobre a sua vida, não interessa se você não está sentindo. A palavra está dizendo, a mão do Senhor está sobre você, sobre a sua casa, sobre seus filhos. Você precisa acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. A mão do Senhor estava sobre eles. Apesar do choro, apesar das dificuldades, apesar das lágrimas, das perseguições, até das mortes, Vanessa, a mão do Senhor está sobre você. Uau, uau! Não interessa, a gente pagou essa prestação suando e às vezes fica, Deus, o que está acontecendo? Ana, a mão do Senhor está sobre você. João, a mão do Senhor está sobre você. Na sua luta, na sua mamãe, com a sua família, a mão do Senhor está sobre você. Creia nisso. A mão do Senhor está sobre você nessa noite para restaurar chamados, para restaurar ministérios, para restaurar aquela pressão que Deus colocou lá atrás na sua vida. E você deixou passar. Hoje o Senhor está dizendo, a minha mão está te trazendo de volta. A minha mão está sobre você. Não é sobre você. Nós cantamos aqui, tem tudo a ver com Ele. Nós vamos cantar mais uma partezinha dessa canção. Quero que você saia do seu lugar. Eu não sei o tamanho da sua luta. Eu não sei o que você está enfrentando até internamente, mas eu sei que a boa mão do Senhor, ela é capaz de te livrar, porque ela está sobre você, sobre a sua vida, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre o teu ministério, sobre os sonhos que Deus tem para a tua vida. Então sai do seu lugar, nós vamos cantar mais um pedacinho só. Eu quero orar por você aqui no final. Você estenda sua mão para cá. Sabe, querido, o diabo tenta soprar na sua cabeça, na sua mente,
que você, a mão do Senhor não está sobre você, por isso está dando tudo errado. É por isso que está dando tudo errado, porque a mão do Senhor, mentira de Satanás. A mão do Senhor está sobre a sua vida. A mão do Senhor está sobre a sua casa. Não é porque está tudo dando errado hoje, querido, que a mão do Senhor não está sobre você. Ah, querido, existe um começo novo na tua vida. Hoje está começando algo novo. O Senhor está te trazendo de volta. Fecha teus olhos. Estenda a sua mão para cá, igreja. Estenda a sua mão, você que está aqui na frente também. Se você está perto de alguém, dá um abraço aí nessa pessoa. Ó Deus querido, que palavra. Obrigado, obrigado, obrigado por essa palavra. Nós queremos ser uma igreja, Deus, pessoas, servos do Senhor, que tem uma convicção, que tem uma marca. E essa marca não é dinheiro, não é carro. Essa marca, Deus, é a mão do Senhor sobre nós. É o selo do Espírito Santo sobre nós. É o batismo, Senhor, do Espírito Santo sobre nós. É essa marca que nós queremos, Deus. É essa marca que nós não abrimos mão. E tudo aquilo que Satanás tem tentado, Senhor, para derrubar, para nos tirar da Tua presença, Deus, nós rejeitamos agora. Nós cremos que mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que as dificuldades estejam apertando, mesmo que as perseguições surjam dentro da nossa casa, nós não vamos regredir, porque nós temos uma convicção só, que a mão do Senhor está sobre nós. Isso nos basta, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós pegamos essa palavra rema nessa noite e guardamos no nosso coração, Deus, e ninguém pode tirar de nós. Nós queremos vivenciar essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja renovo, que haja restauração de ministérios aqui nessa noite, que a visão seja aberta nessa noite, as escamas caiam agora e elas possam enxergar, Deus, o sobrenatural sobre elas, como um guarda-chuva, Senhor, como um guarda-chuva, protegendo, livrando, cuidando, Senhor. Essa é a Tua mão sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz. Pai, que nada venha roubar essa palavra de nós, nada venha arrancar essa palavra do nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Se você crê, querido, diga amém aí, aplauda Ele. Muito obrigado, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Dê um abraço a alguém aí. Deus abençoe, pastor. Obrigado por essa palavra.